Glória a Deus, gente. Bem-vindos a mais uma IA Alfa Morumbi. Quero agradecer a Deus pela sua vida, não só vocês que estão participando conosco aqui online, mas também aqueles que vão estar assistindo esse vídeo depois no YouTube. Que o Senhor possa falar ao seu coração, possa edificar a sua vida, possa trazer entendimento, revelação, porque é necessário nós vivermos princípios, não viver princípios pelos princípios, mas viver princípios por amor a Deus, para que nós possamos ver o agir dele nas nossas vidas. Amém? Hoje a gente tem uma palavra que é muito pertinente aos nossos tempos, vai falar de muitas maneiras conosco, afinal de contas, o nosso tema de hoje é o poder da língua. E aí, quando você lembra do poder da língua, você já começa a trazer à sua memória algumas coisas aí que você tenha falado porventura sem pensar, coisas que tenham acontecido aí à sua volta e de repente você tenha soltado a sua língua com muito poder. Eu quero te dizer que realmente existe algo muito especial da parte do Senhor sobre a língua, e quando eu falo isso, não especificamente sobre o membro, né, sobre esse órgão que nós temos no nosso corpo físico, porque não é só ela que é envolvida quando nós produzimos o som, ela faz parte de um processo, ela não é apenas ela que faz isso, mas a gente usa esse termo para especificar tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós declaramos, nós damos isso como honra para a língua, ok? Embora a gente sabe que fisiologicamente não é apenas ela. Mas quando a gente fala do poder da língua, é muito importante a gente discernir que ele pode servir de muitas maneiras para nós. Isso foi algo que Deus estabeleceu, porque, afinal de contas, quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele trouxe isso, que faz parte do seu ser para nós. Então, de alguma maneira, isso nos impacta e nós precisamos aprender a usar essa instrumentalidade que foi Deus que criou, para que seja para a glória de Deus, para que produza a bênção e não que produza nem destruição e nem problemas para nós. E, gente, a nossa língua, ela é afiada e rápida para produzir problemas para nós, principalmente quando nós deixamos ela agir livremente e não pensamos antes de falar, né? Eu creio que tanto você como eu já deve ter se arrependido alguma vez na vida de ter falado alguma coisa sem pensar, falando nas emoções, e depois você ficou pensando como você poderia fazer para pegar aquelas palavras de volta e trazerem para dentro de você, mas como falam, cada vez que você solta uma palavra, como uma flecha lançada, ela sai, mas ela não volta mais até ela alcançar o seu objetivo. Eu queria dar dois textos para a gente começar a falar da língua. E eu quero dar um texto que está, primeiramente, no Antigo Testamento, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. Depois você pode anotar aí. E depois eu vou dar também um texto do Novo Testamento. É muito importante, né, a gente trazer os textos corroborando um com os outros, porque como a Bíblia é uma revelação progressiva, nós temos coisas que Deus revelou lá no passado, no Antigo Testamento, e depois aqui no Novo Testamento, ele complementou, ele fechou, né, essa revelação. Então é muito importante que a gente cruze essas informações. Eu vou começar lendo primeiramente o livro de Provérbios, e depois a gente vai ver então no Novo Testamento, que é lá em Tiago, no capítulo 3, os versículos 8 a 11. Mas começando com Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Como você bem sabe, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, ou seja, algo que Deus estabeleceu para nos dar um entendimento simples e objetivo de fatores da vida que nos envolve. E nesses fatores, é claro, estão imersos os princípios de Deus, mas também estão coisas ruins que acontecem à nossa volta e a nossa interação com elas, e Deus trouxe, através do livro de Provérbios, muitos ensinamentos práticos para nós. E aqui, especificamente nesse capítulo 18 e no versículo 21, ele está falando que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, está dando alguma dica para nós aqui. Claro que
nós não estamos falando especificamente de gerar vida a partir do som da nossa voz e nem gerar morte, muito embora, às vezes, determinadas ações que nós tomamos, que são um conjunto de coisas que estão unidas com o poder da língua, quer dizer, a língua vai ser só o instrumento final, mas outras coisas que nós estamos agindo já vão produzir vida e vão produzir morte também. Mas o mais importante eu queria deixar nesse versículo especificamente é o finalzinho deles que fala os que gostam de usá-la, usar quem? A língua. Aqueles que gostam de usar muito a língua vão comer do seu fruto. Aí é necessário a gente discernir como nós estamos usando a nossa língua, ok? Para nós sabermos qual vai ser o fruto que nós vamos colher daquilo que nós declararmos, tá bom? Agora a gente vai vir aqui para o livro de Tiago, e lá no capítulo 3 está escrito assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Bom, aqui nós já temos um entendimento, né, através desse texto de Tiago, falando que a língua é um negócio extremamente complicado. Se ele está falando isso, significa que até para ele mesmo era algo difícil. Ele fala, ninguém consegue domar. Isso significa que eu, na minha força, no meu intelecto, eu pensando muito, eventualmente, em condições extremas que eu possa passar, e todos nós podemos passar, nós vamos perder o controle dela. Por isso que ele está falando, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É claro que quando ele está declarando isso, ele está dando para nós um parecer de que, naturalmente, nós vamos ter muita dificuldade de lidar com a nossa língua. Mas ele também vai abrir isso para um campo que diz assim, quando ele fala que pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, significa que é possível que saia da minha fonte água doce. Porque se só pudesse sair água amarga, Tiago já teria falado aqui. Não, há casos, aqui só sai água amarga. Mas fala que, eventualmente, a gente tem condições de sair, de fluir de nós, né, através da nossa língua, água doce, uma água boa. Então, se nós podemos produzir água boa e podemos fazer com que ela saia, essa água doce de nós, significa que tem alguma interação que possibilita isso. E essa interação, nós entendemos, é claro, que é a ação do Espírito Santo, porque se eu não consigo domar, o Espírito Santo que habita em mim, é através do poder dele que a minha língua vai, né, ser colocada no cabresto, vai ser colocada ali na coleira, vai ser domada, vai ser tratada. Amém? Mas eu queria começar com esses dois textos, e dar uma introdução sobre o que a gente está falando aqui. Então, a gente está falando sobre o poder da vida, sobre o poder da morte que estão nas nossas palavras, gente. E isso, em parte, explica porque algumas pessoas, eu não posso dizer para vocês se a grande maioria, são muitas pessoas, mas pessoas passam por situações onde parece que a vida não vai para frente, onde parece que as coisas não dão certo, e não importa o que elas façam, porque elas estão sempre amaldiçoando as coisas com a sua boca. Você sabe o que quer dizer bênção? Bênção é dizer o bem, é falar o bem, ou o que é bom. E maldição é falar o que não é bom. Então, existem palavras que nós podemos usar que vão produzir coisas boas, e existem palavras que nós vamos declarar que vão produzir coisas ruins. E tem pessoas, gente, vivendo literalmente debaixo de declarações de maldição, não entende por que a vida não prospera, porque as coisas não vão para frente. Quando eu falo prosperar, gente, é muito importante eu falar para vocês, não tem nada a ver com dinheiro, tá? Vida prosperar é as coisas irem caminhando, crescendo, né, os relacionamentos se aperfeiçoando, né, a vida prosperando.
ok? Então, pessoas que vivem, parece que presas numa âncora, porque as suas bocas estão sempre declarando palavras de maldição. Estão sempre murmurando e reclamando de tudo. Gente, eu já falei isso em algumas outras ministrações, né, em outras reuniões que nós tivemos. Experimenta ficar do lado de uma pessoa que está reclamando de tudo na vida. É impossível. Eu não consigo. Não tem como. Eu vou te falar o que é pior do que isso. Murmuração e reclamação contamina. Contamina, gente. Você começa a ficar ouvindo aquilo. Isso vai entrando dentro de você. Quando você vê, você também já está junto, reclamando e murmurando. Não faça isso. Reclamação e murmuração, gente, é dar louvor para o diabo. Quando você tem um coração grato, e você declara gratidão com a sua boca, e você declara a bênção com a sua boca, isso é louvor para Deus. Da mesma maneira, quando você começa só a reclamar de tudo, é literalmente cantar uma canção para o diabo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Pessoas vivem lançando palavras terríveis. Sabe, eu quero te explicar que não importa se você pensou antes de falar ou não. O poder está na palavra. Ok? Lá em Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui no livro de Filipenses. Paulo está falando da seguinte maneira: pare de ficar reclamando, murmurando e arrumando contendas. O seu testemunho é muito importante, você precisa ser irrepreensível, você precisa ser uma pessoa que transmita leveza, que transmita paz, que transmita esperança, que transmita fé, ok? Ele fala, filhos de Deus inculpáveis, né? E ele explica que nós estamos imersos numa geração corrompida e perversa, pessoas perdidas, fazendo o mal, algumas talvez sem consciência e outras tendo entendimento do que aquilo é ruim e fazendo porque querem, por seu próprio prazer, para suas próprias conquistas. Nós temos que, como diz a palavra, resplandecer no meio do mundo. Sermos luz nesse mundo, gente. E nós começamos sendo luz nesse mundo através daquilo que nós declaramos. Quando nós murmuramos, gente, nós estamos literalmente dizendo que aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, não presta. Eu fico imaginando se você já pensou alguma vez, alguma coisa que aconteceu, que fugiu do seu controle, produziu algum resultado ruim, você começou a reclamar, que porcaria isso, maldita hora que eu fui me envolver com isso. E na verdade, você, quando entrou nessa situação, você estava crente que era uma direção de Deus. Aí as coisas não saem como você imagina, você começa a abrir a boca, declarar que tudo é uma porcaria, tudo ruim. É literalmente você falando assim, sabe de uma coisa, Deus? Você não sabe o que faz. É isso que você está declarando. Por isso que uma geração inteira, gente, pereceu no deserto, saindo do Egito, porque passou 40 anos murmurando. Deus deu livramento de escravidão. O Senhor Deus se colocou sobre eles para manifestar a sua glória, não apenas para eles, mas através deles para todas as nações. E eles reclamaram o caminho todo. É muito quente, não tem água, não tem carne, vou voltar pro Egito, vim para morrer no deserto, murmurando. E eu vou te falar, murmuração é literalmente como se fechasse um céu de bronze na sua cabeça. Não passa nada daqui para cima e não passa nada de cima para baixo. Então, nós precisamos ter essa consciência de que aquilo que Deus faz é perfeito. Eu posso, num primeiro momento, não entender, mas é perfeito. Mas as lutas que eu passo são boas, porque as lutas fazem você crescer, fazem que eu cresça. É necessário que nós sejamos pessoas maduras. A Bíblia fala do ruiós.
Ruiosa é o filho maduro, não é o filho insensato, não é o filho infantil, mimizento, né? Ou como dizem hoje aí, é o geração Nutella. Embora eu goste de Nutella, né? Mas falam que é a geração Nutella. Eu quero te dizer uma coisa, pare de murmurar. Amém? Quando a gente murmura, nós afastamos a bênção de Deus. Então é curioso até, né? Você está passando por uma situação que você está desconfortável, e ao invés de você atrair a bênção, você atrai mais maldição ainda murmurando. Então não faz muito sentido. É meio bizarro até, né? Você pensar dessa maneira. Se eu estou passando por uma situação ruim, eu não deveria estar louvando para atrair a presença de Deus? Não, eu estou murmurando e estou afastando ainda mais a bênção dele. Então, gente, nós podemos vencer. Eu vou passar para vocês 3 maneiras diferentes na qual nós podemos usar a nossa língua no controle do Espírito Santo para que a gente possa trazer a bênção de Deus sobre as nossas vidas e possamos usar a nossa língua para o propósito que Deus criou ela. Amém? Tudo que Deus fez em nós tem um propósito. Quando nós entendemos o propósito disso e caminhamos nesse alinhamento, as coisas começam a acontecer. Eu não falo acontecer, gente, não significa que tudo está dando certo. Significa que tudo está ocorrendo conforme a vontade de Deus. Amém? O mais importante é estar na vontade de Deus. Dar certo ou dar errado, para nós, é muito limitado, gente. Porque a nossa visão é limitada, a nossa audição é limitada. Então, nós temos que trabalhar na fé e na confiança com o Senhor. Eu quero falar sobre 3 maneiras que nós devemos usar a nossa língua, né? Usar a palavra que nós declaramos para ter uma vida abençoada. A primeira é a língua que traz à existência o projeto de Deus. Gente, Deus tem um projeto. Eu preciso, claro, descobrir esse projeto, alinhar com ele, ok? Entrar em sinergia com o Senhor e, a partir daí, começar a usar a minha língua para trazer à existência tudo isso que Deus quer fazer. Lá em Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então, nós estamos falando que o nosso Deus é aquele que chama à existência coisas que ainda não se manifestaram, mas já existem. Mas aí você vai falar, mas é meio louco o que você está falando, é meio etéreo isso, né? Mas se não existia, como já existe? Entenda uma coisa importante. Nós temos dimensões diferentes, né? Quando você vai olhar as descrições lá do céu, né? Fala que Paulo foi, de alguma maneira, seja por visão ou foi trasladado, ele foi até o 3º céu. Quando a gente fala de 3º céu, nós estamos falando de uma outra dimensão. Apenas isso. Né? O 1º céu seria esse aqui, a dimensão física, os astros, né? O céu mesmo onde a gente vê, né? O sol, a lua e tudo mais. Mas a gente tem uma outra dimensão além dessa. E a gente está falando sobre isso porque as dimensões, elas trabalham de maneiras diferentes. Nós vivemos dentro de uma linha contínua temporal. Deus não tem uma linha temporal. Ele é atemporal, ele é Senhor sobre o tempo. Então, é literalmente como se lá nessa dimensão já está realizado, já existe, já tem forma. Aqui para nós ainda não veio à existência, mas já existe. Mas já existe. E ele vai trazer a existência no momento oportuno, essas coisas que já existem numa outra dimensão, para se manifestarem na nossa. Eu sei que pode parecer meio complexo, gente, e realmente tentar explicar algumas coisas de Deus demanda realmente uma revelação do Espírito Santo, porque nós estamos falando do Criador. Imagine que aqui na Terra tem tanto conhecimento, tem tanta coisa que a gente não sabe, não faz nem ideia. Gente, a gente não faz a menor ideia. Às vezes você vai olhar um engenheiro aeronáutico, o que o cara tem de capacitação para poder projetar um avião. Você olhando para um cara que é um homem como você vai falar assim, meu Deus, eu nunca vou alcançar isso. Deixa eu te explicar. O que nós estamos falando de conhecimento de Deus é incomparável com qualquer pessoa. Então é muito fora realmente do nosso entendimento e demanda que o Espírito Santo fale conosco. Mas nós estamos falando disso, de um Deus que traz à existência as coisas.
Como nós podemos fazer isso? Olha o exemplo que ele nos deu. Logo no começo, no livro de Gênesis, Deus nos dá algumas dicas importantes. Lá em Gênesis 1:3 e em Gênesis 1:6 estão esses dois textos. Primeiro, e disse Deus, haja luz e houve luz. E lá no versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Gente, é muito interessante que algumas coisas, claro, na Bíblia, existe uma interpretação que é ao pé da letra e outras que são um simbolismo. Mas aqui no livro de Gênesis é literalmente isso. Ele declarou, haja luz, e então veio à existência a luz, que não existia. Ele declarou, haja expansão no meio das águas, e essas águas houveram a expansão, onde não havia. Haja separação entre águas, e essas águas se separaram por causa do som da sua voz, por causa da declaração da sua palavra. Ok? E quando ele fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança deles, né? Porque fala Elohim, que é plural, ou seja, é o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito. Ele está falando que ele, de alguma maneira, colocou em nós também a capacidade de nós, através da nossa palavra, nós declararmos coisas para trazer à existência. Então, eu posso trazer à existência coisas horríveis, mas eu também posso trazer à existência coisas que são o projeto de Deus. A nossa boca tem que ser instrumento para a implantação do projeto de Deus. Lá em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a nossa boca tem que estar alinhada com a nossa fé, para que nós possamos declarar as coisas que ainda não existem e trazer elas à existência para que se cumpra o propósito de Deus. Você foi criado para trazer à existência um propósito de Deus sobre a terra. Se Deus quisesse fazer isso pessoalmente, ele mesmo teria feito. Se Deus quisesse usar os seus anjos, ele já teria enviado. Mas ele não fez assim. Porque ele decidiu que nós seríamos parte integrante do projeto. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele não quis fazer sozinho. E aí eu vou só trazer um exemplo para vocês que é muito bonito, gente. Não é muito bonito, não, é lindo. A gente tem uma situação se passando com Abraão, não sei se vocês se lembram dessa situação que estava para acontecer um pouquinho antes de vir o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Ló já estava lá, preso na cidade, né? Porque ele foi construindo as suas tendas até chegar lá e acabou se envolvendo com aquela cultura altamente pecaminosa. E aí Deus vem e se apresenta, né, na figura de um homem, o que é uma própria cristofania. Então o Senhor Jesus vem conversar com Abraão, vem comer com Abraão, e tem um texto que fala exatamente isso, né? Poderia eu esconder de Abraão as coisas que eu quero fazer? E ele vai lá para falar, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se levanta para interceder por aquelas pessoas junto ao Senhor. E aqui nós estamos vendo, gente, uma situação tão tremenda, que é Deus revelando ao seu amigo Abraão coisas que ele precisava fazer por conta do pecado. E a gente vê Abraão no seu relacionamento profundo com Deus, tendo a ousadia de falar, Senhor, não faz assim. Veja bem, Senhor, vamos pensar. Gente, isso é tremendo. Então, eu e você, assim como Abraão, fomos chamados para implantar um propósito de Deus, através principalmente daquilo que nós declaramos. Amém? Lá em 2 Coríntios 4:13 diz assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, e por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, nós falamos aquilo que nós cremos. Quando eu abro minha boca para murmurar, eu estou falando que eu não creio em nada. Porque se eu tivesse fé, não estaria murmurando. Eu não estou falando que nós vamos ter o pleno entendimento de tudo que está acontecendo na nossa vida em todo momento. Não vamos.
mas você precisa confiar. Se a sua vida está nas mãos de Deus, e é a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, a gente costuma brincar, né, que a gente aceita Jesus, né? Você quer aceitar Jesus? E, na verdade, é muito pelo contrário, né? É Jesus que está aceitando a gente. É Jesus que está aceitando a gente. Porque nós somos pecadores e Ele é justo. Amém? Então, aquilo que eu creio é aquilo que eu devo falar. Se você crê que o Senhor é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, se você crê em todas as promessas que estão escritas na Bíblia, todas as direções que Ele nos dá, então a sua boca tem que declarar os propósitos de Deus. Não abra a sua boca para falar besteira, porque essa besteira vai voltar para você. Ok? Depois, a língua que abençoa tudo que Deus dá. Lá em Lucas 9,16, tem aquele texto muito legal e muito famoso também, da multiplicação, né, dos pães e dos peixes. Então está dizendo assim, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. O que aconteceu ali? Imagina aquela situação, a gente estava diante de uma multidão de pessoas. Uma multidão, gente. Estamos falando aí de, sei lá, falam de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não, estamos falando de muita gente. E você tem nas mãos 5 pães e 2 peixes. Fala para mim, como é que você vai alimentar uma multidão? Gente, com 5 pães e 2 peixes, para alimentar os 12 discípulos já seria complexo. Vamos avaliar dessa maneira. Mas o que Jesus fez? Aquilo é o recurso que o Pai deu. Olha, o que a gente tem? Temos aqui os 5 pães e os 2 peixes. Mas o que é isso? Não importa o que é isso, importa que foi Deus que deu. E se Deus deu esse recurso, ele vai ser suficiente. Mas como? Não é na força humana, não é no intelecto. Ele abençoou aquilo. Ele declarou que aquilo era bom. Porque abençoar é declarar que é bom, dizer que é bom. E ele pegou aquilo, aquele alimento, e começou a repartir. Mas enquanto ele repartia, aquilo ia se multiplicando. Carlos, como aconteceu isso? Tenta me explicar fisicamente. Gente, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu só sei que é isso que está escrito e é isso que eu creio. Ele pegou o pão e conforme ele ia repartindo, aquilo ia multiplicando como se nunca acabasse. É isso. Porque ele abençoou aquilo que Deus deu para ele. Você precisa aprender a abençoar aquilo que Deus deu para você. Mas, Carlão, eu queria um Porsche e eu ganhei uma Brasília. Abençoe a sua Brasília. Apresente diante do Senhor a sua Brasília e fala, Senhor, obrigado por essa Brasília. Quem sabe ela não se torna um Porsche. Não estou falando aqui especificamente realmente de marcas e de automóveis, tá? Mas eu quero dizer, o que aquilo se tornará de representativo na sua vida. Tem muito a ver com gratidão também, né, gente? Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não importa se é muito ou é pouco, e eu falo para você que muito e pouco tem muito mais a ver com as nossas expectativas humanas com que o propósito de Deus. Porque às vezes o propósito de Deus é dar aquela medida, que não é muito nem pouco, é aquela medida. E aquela medida vai servir ao seu propósito. Abençoe tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Abençoe. Ah, não era o que eu esperava. Não tem importância. Abençoe. Seja grato. Declare que aquilo é uma bênção na sua vida. Amém? Declare que aquilo é uma parte do projeto de Deus para a sua vida. Quando você declara isso, você está trazendo literalmente a presença de Deus para você, para sua casa, para os seus negócios. Sabe? Você quer viver uma vida abundante? Comece a dar valor nas pequenas coisas que o Senhor faz na sua vida. As pessoas, quando gostam de dar testemunho, gostam de dar aquele testemunho. Ah, o Senhor, eu estava orando tal, e Deus me deu uma casa própria. Uau!
uau, tremendo. Deus faz isso? Faz. Mas às vezes a gente esquece que a gente ora por pequenas coisas que Deus também faz e são tão importantes quanto uma casa própria. Porque nós mensuramos valor para as coisas e Deus não trabalha com valor. Deus trabalha com propósito. É o propósito que gera importância. E a gente tem muitas vezes uma visão muito tacanha, muito pequena das coisas. Amém? Você precisa aprender a abençoar aquilo que Deus te dá. E você vai ver que tudo que o Senhor confiou nas suas mãos, que começa com a sua família, com as pessoas que você cuida, né? Sua esposa, o seu marido, seus filhos, ok? Seus pais, seus irmãos, família, o seu trabalho, o ministério, né? Os recursos financeiros. Tem gente que recebe o salário, ai, puxa, só esse salarinho. Agradeça, abençoe o seu salário. Gente, quando eu recebo meu salário, isso eu aprendi há muito tempo, isso não é de agora, eu falava, Senhor, muito obrigado pelo salário que o Senhor me deu. Obrigado por essa porção que o Senhor confiou nas minhas mãos. Que parte dele vai ficar comigo para eu poder administrar. E parte não é minha. Na verdade, o todo não é meu. O todo é de Deus, mas ele permite com que eu fique com uma boa parte para que eu administre isso dentro de um propósito dele. E uma parte eu devolvo a ele. Abençoe aquilo que Deus te dá. E por último, terceiro e último ponto, nós vamos falar a língua que combate os problemas. A gente viu que tem línguas que atraem problemas, né? Mas também tem línguas que combatem problemas. Lá em Marcos 11, 23, está escrito assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Gente, às vezes as pessoas realmente tomam alguns textos da Bíblia e tentam dar uma tradução literal para ele. Jesus não estava falando aqui para você declarar para uma montanha que essa montanha vai se levantar de onde está. Ó, Everest, saia daí e vai para o mar. Não é isso que ele está falando. Aliás, essa palavra no original no grego, que é oros, tem a ver com erigir, levantar, que também pode ser traduzido como uma montanha, mas no sentido de alguma coisa que se projeta para cima, que é mais alto, muito mais alto do que nós, de difícil transpor. Então, a palavra que, na verdade, Jesus estava trazendo para nós aqui era especificamente sobre os desafios e os problemas. Ele estava falando, se você olhar para o seu problema e falar assim, problema, sai daqui, vai para o mar, esse problema vai. Ele vai sair da sua frente. Nós precisamos ter uma língua que combate os problemas ao invés de termos uma língua que declara os problemas, né? Lá em Ezequiel 37:7, o profeta Ezequiel diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Aqui a gente está falando daquela visão, né? Daquele momento que Deus deu para Ezequiel de ver o vale dos ossos secos, e Deus fez com que ele enxergasse aquilo, ele enxergou aqueles ossos secos e só viu problema. Pai, Senhor, isso aqui é um problema, isso aqui é só osso, isso aqui não tem nada, isso aqui não tem vida, isso aqui não gera nada. Isso é um problema. Porque além de não produzir nada de bom, está ocupando espaço. Mas Deus fala para ele, não, você profetiza. Você declara com a sua bênção a vitória sobre esse problema. E aí você já conhece essa história, se você não conhece, né, os ossos começam a se juntar uns aos outros, aí começa a se formar tendões e músculos, carne, pele, até que se levantou um poderoso exército. Porque aquilo que era um problema, um vale de ossos secos, se tornou um exército poderoso. Como? Através de uma palavra profética, através de uma língua que confessa, né? O poder de Deus, uma língua que combate os problemas. Gente, você sabe o que é a palavra profética? A palavra profética não tem nada a ver com o espírito de profecia, tá? Isso é muito importante você discernir. A palavra profética é a Bíblia.
E tudo que está lá declarado é poder de Deus para trazer a existência na nossa dimensão. Essa é a palavra profética, que é diferente do ministério profético, que é a pessoa declarar, trazer a existência, né, ser aquele que é instrumento de Deus para produzir esse evento. Mas o ministério profético, ele não existe sem a palavra profética. E o ministério profético não tem como declarar uma palavra que não esteja na Bíblia. Porque se ele declarar alguma coisa que na Bíblia não existe, então nós podemos contestar isso. Amém? Então Deus deu ordem para Ezequiel para profetizar, para declarar sobre aqueles ossos que eles voltassem a ter vida. E a partir daquele momento, o que era um problema, porque aquilo era um vale de ossos secos, aquilo era só morte, não tinha como produzir nada de bom, então se torna um grande e poderoso exército que aí tem condições de cumprir o quê? Um propósito. Cumprir um propósito. Amém? Você precisa aprender, através do Espírito Santo, a fazer com que a sua língua, ou seja, aquilo que você declara, produza vida. Traga à existência o projeto de Deus. Combata o problema. Não use a sua língua para trazer mais problema para a sua vida. Amém? Porque se você usar ela de maneira errada, é como disse lá no texto inicial que nós lemos, você vai colher desse fruto. Mas ao mesmo tempo que você usar ela da maneira correta, abençoando, declarando que é algo bom, declarando a palavra profética, ou seja, declarando aquilo que está na palavra de Deus, você começa a produzir vida à sua volta. Você produz vida na sua família, você produz vida na sua saúde, você produz vida no seu trabalho, você produz vida no seu ministério, você produz vida onde você está. Amém? A gente tem aqui para fechar a nossa ministração de hoje, um texto de Mateus 12, 34, né, que é Jesus falando com aqueles fariseus, né? E ele diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Aqui é uma coisa louca, né? Porque os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, e aí Jesus dá aquela lição de moral neles. Vocês não estão entendendo nada, né? Porque se eu expulso o exército de Beelzebu, usando o poder de Beelzebu, você há de convir comigo que é um reino que está dividido, e esse reino não vai subsistir, ele vai cair. E aqui o que ele fala para eles é o seguinte: vocês vêm aqui sendo maus, querendo dizer coisas boas, achando que estão falando coisas boas, achando que estão declarando o que é certo. Mas, na verdade, o que vocês estão declarando é só porcaria. Por quê? Porque o seu coração está cheio de coisas ruins. E a boca fala do que está cheio o coração. Você precisa aprender a sondar o seu coração também. E às vezes a gente não tem condições de enxergar o profundo do nosso interior. Acredite se quiser, a gente não consegue. Mas a gente pede ao Senhor, porque a Bíblia fala que o Senhor sonda os corações e discerne os espíritos. Ele faz o discernimento das intenções. Então sonde o seu coração, porque aquilo que está dentro de você pode trazer à existência através da sua boca uma série de problemas. Série de problemas para você. Amém? Pare de declarar maldição. Comece a declarar a bênção. E por último, eu quero usar um texto de Josué, que está lá no capítulo 1, versículo 8, que o Senhor fala assim: não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então vamos recapitular o que Deus falou aqui. Não deixe de falar das palavras do livro da lei. Não deixe de falar da palavra profética. Não deixe de falar da Bíblia. Não deixe de falar. Antes, medita nela de dia e de noite. Você precisa ler a Bíblia. Se você acha que está lendo muito, vou dizer, você tem que ler mais ainda. E quando você estiver lendo mais ainda, você precisa ler mais ainda. Porque assim nós vamos colocar, como Deus disse aqui, né? Vamos conseguir cumprir aquilo que está escrito nela. E só então, olha o que Deus falou aqui, só então é depois disso,
Então, se você não faz isso, está bem difícil. Mas se você faz, você já tem chance de estar acontecendo, de você estar nesse caminho que diz assim, que ele vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido. Não sei se você tem desejo de ser bem-sucedido ou não. Talvez eu esteja falando com alguém que não está interessado em ser, eu não quero ser bem-sucedido, isso não me interessa, eu estou bem como eu estou. Então, se você está feliz assim, então essa palavra não é para você. Mas se você quer ser uma pessoa abençoada, quer ser uma pessoa bem-sucedida, então eu quero te explicar isso. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler, você precisa orar e colocar em prática aquilo que Deus ensina, e aí você vai ver como a sua vida vai deslanchar. E volto a falar, gente, deslanchar não significa as riquezas vão vir do céu, as conquistas, e você vai ser uma pessoa bem-aventurada, você vai ser uma pessoa que vai estar feliz dentro da sua existência, você vai estar grato dentro da sua existência, não importa se é muito ou se é pouco, porque, volto a falar, nós humanos é que mensuramos as coisas pelo valor delas, Deus não mensura dinheiro, ele mensura propósito. Quando você está no propósito, isso é riqueza. Quando você está fora do propósito, não importa quanto recurso você tem, isso é pobreza. E por isso que Deus fala, né? Você é pobre, cego e nu. Por que você é pobre, cego e nu? Porque você acha que tem muita coisa e não tem nada. Você acha que está enxergando tudo, mas é cego, ok? Você acha que está nas suas vestes reais, mas na verdade você está despido de tudo. Amém? A sua boca pode ser um instrumento de bênção ou de maldição. Use para abençoar, para bendizer, para agradecer. Não fale mal das pessoas. Às vezes, com palavras, nós destruímos pessoas, gente. Você pode achar que não faz diferença, sabe? Essa pessoa é mimizenta. Para de pensar assim. Use a sua boca para produzir bênção. Não estou falando para você mentir para a pessoa. Se ela tem um problema, tem uma dificuldade, uma limitação, você fala, não, você é fantástico. Não estou falando isso. Mas pare de destruir as pessoas com a sua boca. Vou te falar que tem pessoas que foram destruídas na sua infância por palavras que na sua vida adulta, lá na frente, já idoso, carregam marcas daquele dia. Isso não é brincadeira. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos aqui e fazer uma oração comigo. Se você quer efetivamente fazer com que a sua vida vá para frente e que tudo aquilo que a sua boca declarar venha fazer com que a sua vida prospere, que você seja bem-sucedido. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e repetisse essa oração falando assim, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida, a minha existência, e quero te entregar principalmente, Senhor, a minha boca. Eu te peço, Senhor, que toca nos meus lábios. Purifica, Senhor, a minha boca. Eu te peço, Senhor, habita dentro de mim. Com o teu Espírito, enche o meu coração. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, eu quero estar com o meu coração cheio da tua presença. Para que a minha boca declare o teu amor. Usa a minha vida. Usa, Senhor, a minha língua para o teu propósito. Para trazer à existência aquilo que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo. Usa a minha vida para a tua glória. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, me ajuda a vencer todo o poder maligno na língua, todo veneno mortífero, toda malignidade nas minhas declarações, para que a minha boca declare apenas bênção. Em nome de Jesus. Amém.
Eu oro para que você tenha essa experiência na sua vida, de começar a mudar, sabe? Trocar esse disco riscado que você tem dentro de você aí, que só reclama de tudo, e passe a declarar a bênção de Deus. Isso não quer dizer que tudo vai sempre dar certo e tudo vai ser sempre excelente. Mas significa que até mesmo nos dias difíceis, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra te ajude. E tenha certeza que se você colocar em prática, junto com o Espírito Santo, você vai ver mudança na sua vida. E vai ser rápido. Amém? Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Deixamos um beijo no coração de vocês. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que o Senhor use a sua língua para profetizar e declarar todo o propósito de Deus sobre a terra. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Em nome de Jesus.